Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Você está vendo que está um vídeo mais escuro, tá? Eu apaguei a luz, né, lá de frente para evitar que ficar o quadro meio espelhado, tá certo? E se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like e aí faça tudo que você tiver direito. Ajude esse canal, por favor. Se você quiser ser um parceiro do canal, ajudar financeiramente o canal, você também pode fazê-lo. Tá? Eu botei uma contraluz aqui, pessoal, para ajudar na iluminação aqui, tá? Se você quiser ser um parceiro desse canal, você pode ajudar também, né? Como é que eu ajudo, Robson? Através do Pix, robson.rmt@gmail.com, robsonrmt@gmail.com. Muito bem. Pessoal, então nós estamos abordando a série Humanos, a Guerra das Raças. Eu vou apagar aqui, depois a gente volta de novo, que a minha pedagogia é assim, tá? Às vezes você vai pensar, poxa, o Robson está repetindo uma coisa. Estou repetindo, porque quando que a gente estuda pedagogia, a gente entende exatamente que é preciso a gente muitas vezes repetir a mesma coisa para que o cérebro consiga processar, senão não vai. Tá? A gente tem visto muita desinformação. Ok? E essa é uma forma que diríamos assim, o governo oculto, tá? Ou os soberanos invisíveis trabalham, tá? Isso, gente, vocês podem ter absoluta certeza. Então, a desinformação é uma grande arma que os soberanos invisíveis usam para distanciar as pessoas do caminho da verdade. Tá? Mas, Robson, existe uma verdade absoluta, uma verdade verdadeira? Olha, eu acredito que sim. Só que ela não está ainda clara, tão clara. E todo mundo que se aproxima muito dela acaba de uma vez ou por outra ou sendo calado ou sendo ignorado. Ou então eles usam uma artimanha que é comum, que é desacreditar as pessoas, dizendo que as pessoas que estão falando a verdade, na verdade estão espalhando desinformação. Quando, na verdade, quem espalha desinformação, quem espalha fake news, são eles próprios do sistema. Ok? Então, não dá para levar a sério determinadas ideias que são colocadas dentro do sistema. Você tem que ter cuidado, porque sair da Matrix, ser um desperto, ser uma pessoa de percepção espiritual aumentada, você necessita, tá, ativar as outras fitas do seu DNA. E isso só ocorre, meu amigo, quando você
se liga, se funde com a centelha divina, com o seu espírito. Ok? Você está entendendo? Se você já viu os outros vídeos da série anterior, eu falei que nós temos 3 corpos. O corpo espiritual, o corpo moroncial e o corpo material. Né? O corpo moroncial é o mesmo corpo almático, psíquico. Tá? Então você vai entender que nós não fomos basicamente criados assim. Porque os animais, dentre eles os símios, os orangotangos, os gorilas, tá? Eles, em toda sinceridade, eles são seres que têm apenas o psiquismo, eles são seres que têm instinto, mas eles não são seres, diríamos assim, que tenham espírito. Eis aqui a questão. Porque senão, pessoal, até hoje, os macacos continuariam evoluindo para ser gente. E não é isso que aconteceu. E nem acontece. Eu não sei se no lugar de vocês tenha acontecido de macaco estar se transformando numa pessoa, num humano. É por isso que essa história é mal contada. É uma história completamente desinformada. Porque a desinformação serve aos pretextos dos soberanos invisíveis. Então, o que nós percebemos ao longo do tempo é que, em algum momento aqui, vou botar isso aqui, ó, em algum momento, vamos lá, em algum momento, primatas, tá? Os primatas, preste atenção nisso que é importante, tá? Os primatas ali começaram a desenvolver aqui, tá? Alguma coisa modificou bem aqui que surgiu, ok? Surgiu o gênero Homo, tá? Provavelmente o Homo erectus ou habilis, ok? A questão é o que aconteceu, então, o que interferiu nisso aqui? Foi uma evolução natural? Aqui é uma pergunta. Sabe por quê? Por que não pode ter sido uma evolução natural? Né? Que, de repente, do nada, surge esse ser aqui, dá um salto para o Homo sapiens
e depois para o Homo sapiens sapiens. Tá? Então, não seria, neste caso, uma evolução natural. Ok? Senão, até hoje, os primatas estariam evoluindo naturalmente para serem homens, para serem do gênero Homo. Não é isso que aconteceu. Então, em algum momento da história, esses seres aqui continuaram sendo primatas. Ok? Agora, o que foi que interviu neste caso aqui, pessoal? O que é que interviu para nascer dos primatas o Homo erectus e o Homo habilis? Tá? Porque se foi, você vai entender, se a evolução, tá, foi natural do Darwin, né? Darwin vai falar da evolução natural. Se é que foi uma evolução natural, então diríamos assim: olha, por que os macacos, os primatas, pararam de evoluir para ser um humano? Ok? Eu estou colocando questionamento. Se você puder responder aí embaixo qual seu entendimento, vai ser bom. Ok? Eu leio todos os comentários, gente. E alguns eu respondo, outros eu coloco só gratidão, né? Mas é uma coisa muito importante a gente analisar. Tá? Analisar. Por quê? Porque alguma coisa está a nos dizer que houve mais de uma intervenção. Correto? Porque se a gente olhar a história dos Anunnakis na Terra, você vai perceber que pelo menos surgiu um ser chamado Adamu e Tiamat. Ok? E depois surge um Adapa e Tite. Ok? Tudo indica, né, que eles fizeram várias experiências, porque ainda existe um ser bem aqui que eles resolveram chamar de Lulu. Tá? Que a gente não sabe bem o que seriam esses Lulu. Ah, Robson, mas olha, Lulu, Adamu e Adapa é a mesma coisa. Não parece, pessoal. Nos livros dos Arcarias Síndicas, não parece. Então, quando eu estou fazendo toda uma análise aqui cuidadosa, pessoal, não tenho interesse nenhum em contradizer nada, eu tenho vontade de jogar luz sobre essa escuridão, porque a desinformação que existe é proposital. Inclusive, a gente vê que o próprio Arcarias Síndicas
não falou tudo o que ele queria falar. Tem até um livro novo, eu vi um comentário sobre um livro novo que a família do Síndic lançou com novos dados, com novos comentários, que eu não sei se é acréscimos para esclarecer ou se é coisa para confundir mais. Tá? Porque o Síndic, eu não creio que foi intencional, e pode ter sido até intencional, porque o Síndic era judeu. Então a gente já imagina, será que ele fez a tradução correta das coisas? Até que ponto ele conduziu essas traduções da tabuleta de forma correta, né? De forma que fizesse ele isento dessa fé da origem dele. Tá? E isso aí é que é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque dá a impressão, muitas vezes, que o Síndic parece ter evitado de fazer a ligação entre os Anunnaki aos Elohim. Depois, lá, já quase perto dele morrer, ele se corrigiu e disse que os Anunnaki seriam os Elohim. Né? Eu li alguma coisa a esse respeito, não me lembro agora a fonte. Então, provavelmente, ele tenha ficado, né, ele preferiu ligar os Anunnaki aos Nephilim. Tá? Que não tem nada a ver, pessoal. Absolutamente nada a ver. Os Nephilim não são os Anunnaki, nunca foram. Tá? E aí você, a título de tentar jogar luz sobre isso, tá? O livro de Urântia, aí aqui o bicho pega, né, pessoal? Mas a gente está aqui para isso. Né? O livro de Urântia, então eu vou traçar uma linha bem aqui, e bem aqui, o livro de Urântia, o Lu, tá? Diz que em um determinado momento histórico da Terra, nasceram 2 casais de primatas. Tá? Então imagine isso aqui. Nasceu 2 casais, olha aqui. De primatas. Ok? O livro de Urântia, isso aqui, tá? O Lu, aqui é a abreviação. Livro de Urântia, você já sabe. 2 casais de primata. Aí eles dizem que o que acontece? Um deles, um casal desses, que eles vão chamar de Adon, prestem atenção, Adon e Fonta, fizeram uma evolução e o livro diz que eles são os pais dos primeiros humanos. São os primeiros humanos. Ok? Então imagine, olha. O Lu diz que esse casal aqui de primata começou a adquirir consciência, começou a andar somente com andar com as 2 pernas, correto? Tá? E ele chama de Adon e Fonta.
Depois esse casal aqui de primatas vai gerar os adonitas, tá? Que são os descendentes de Adão e Fonta. Preste atenção. Tá confuso? Não. Estou tentando fazer aqui uma análise. E não pense que isso é fácil para a gente fazer, porque você precisa ter um certo grau de conhecimento do material que você quer abordar, porque senão você... Tá? Então, os adonitas surgiram, que é exatamente a evolução, tá? Do casal de primatas evoluídos aqui. Só que o livro de Urântia diz que isso aconteceu sem explicação, não há explicação. Ok? Não houve explicação para esse fato aqui. Os reveladores do livro de Urântia dizem: não se sabe de fato o que aconteceu, porque o outro casal, nasceram 2 casais, tá? De primata. Um evoluiu, que foi esse aqui, o Adão e Fonta, e o outro casal continuou sendo primata. Você está entendendo? 2 casais, então eram 4 filhotes. Um continuou sendo primata e o outro fez uma evolução para se tornar o Adão e Fonta, que eram provavelmente os mesmos Homos erectus ou habilis. Ok? O livro de Urântia não fala de nenhuma intervenção. Fala apenas que aconteceu e que não houve nenhuma explicação. Está entendendo? Então, há um determinado momento, o livro de Urântia vai dizer exatamente. Você encontra essa explicação. É o único livro que eu já li que dá uma explicação lógica para isso aqui. Não que seja a verdade, porque também pode ser uma desinformação proposital, mas aí o julgamento não cabe a mim, cabe a cada um. Porque eu duvido que você encontre um outro material, mesmo as tabuletas da Suméria, explicando, porque, na verdade, quando os Anunnaki pegam o Homo erectus, o Homo habilis, para fazer surgir o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, né? E aqui, ó, é a mesma história, né? Isso aqui é isso aqui, ó. Um evoluiu e o outro continuou o processo normal. O livro de Urântia vai exatamente dizer isso. Um se tornou Adão e Fonta, que geraram os adomitas, então é exatamente o Homo erectus ou o Homo habilis. Mas aí eles não falam de intervenção nenhuma genética. De nenhum ser. Eles nem sequer é citado no livro qualquer coisa sobre Anunnaki, sobre... Não é. Não tem nenhuma citação lá sobre isso. Tá? Então, as tabuletas da Suméria são o que nós temos de mais antigo sobre a origem humana. Então é meio complicado você dizer assim, o livro de Urântia é a verdade. Não podemos. Tá? Porque aí, se você pegar, vamos pegar aqui, tá? Não sei se você vai... Vamos pegar aqui a Bíblia.
como documento, pessoal, a Bíblia como documento, não é livro sagrado. Vai contar a história, tá? Mas vai contar a história o quê? De uma ideia de criacionismo. Um Deus que cria do nada. Ok? No entanto, se você pegar o Gênesis da Bíblia e a sua narrativa, você verá que é uma reprodução das tabuletas da Suméria. Então, portanto, as tabuletas sumerianas, TS, eu vou botar bem aqui, são anterior à Bíblia e narram exatamente o que? A manipulação genética. Não falam de criação, de criacionismo. Eles falam de manipulação genética, gente, que é algo completamente diferente. E o livro de Urântia vai falar de uma evolução natural. Então nós temos manipulação, criação e evolução. Você está me entendendo? Então nós estamos abordando uma coisa séria. Nós não podemos ficar aqui gerando desinformação para as pessoas. Vocês estão entendendo? Para isso, pessoal, não pense que é fácil, não. Fazer vídeo, um conteúdo como esse, não é fácil. A gente tem que rebolar, como diz a coisa, que a gente tem que correr atrás do conteúdo e procurar de alguma forma achar ali um caminho, tá? Um caminho. Porque, veja, se as tabuletas da Suméria, que são mais antigas que a Bíblia, dizem que houve ali uma manipulação genética, mas houve uma manipulação genética no gênero Homo já evoluído. Tá? Já evoluído ali pelo Homo erectus, Homo habilis. Okay? Aí a Bíblia vem falar que os Elohim criaram o homem do barro da terra, do pó da terra. Né? E os gnósticos, depois, lá no primeiro século vão interpretar essa história da Bíblia contando a mesma história, só que dizendo que quem fez isso foi o Demiurgo, né? E o Demiurgo fez o homem a puramente corpo e alma, um ser psíquico, um ser animal que se arrastava pela terra. Entendeu? Aí você faz uma análise e diz assim, bem, se arrastava pela terra, significa que era uma espécie de primata. E que só se tornou o gênero Homo após o sopro do Demiurgo neles, para que adentrasse neles o espírito, a centelha divina. Aí ele passa a ter consciência. E aí ele fica de pé, diz o livro. Diz os escritos de Nag Hammadi. Né? Então você vai dizer assim, bem, Robson, então, o que nós podemos dizer? Né? Então nós podemos falar que existem, deixa eu botar bem aqui, uma primeira ideia é de manipulação
ok? Genética. A segunda ideia é de criação do nada, tá? E a terceira é uma evolução natural. Então você tem aqui três ideias. A tabuleta da Suméria fala em manipulação genética, a Bíblia fala em criação e o livro de Urântia fala em evolução natural. Por que eu cito o livro de Urântia? Porque é o único livro que eu encontrei até hoje falando especificamente sobre isso. Tá? Certo? Então, deixa eu pegar aqui um texto, né? Então, aqui eu vou ler só um trechinho, que diz assim: a mitologia polar, que é aquela mitologia da Helena Blavatsky, descreve 3 fases da história. A primeira diz que respeita ao passado, com tudo isso começou, a Idade do Ouro, que é a idade do Jardim do Éden, do paraíso, etc. e tal. A guerra primordial entre os deuses, que a sabedoria hiperbórea fala, tá? Que os deuses entraram em guerra. Se entraram em guerra, não foram os deuses lá do Pleroma, porque, pessoal, não. É por isso que eu digo: há coisas que você deve falar e ter uma justificativa, porque a impressão que dá na sabedoria hiperbórea é que essa guerra entre deuses não é verdade, não tem nada a ver com os deuses cósmicos, tem a ver com os falsos deuses. Aí começou uma guerra entre os deuses. Aí começou uma guerra entre Enlil e Enki, entre o clã de Enlil e o clã de Enki. Ok? Certo? Essa é chamada de entre os deuses e a ruína da estrutura cósmica. Concluiu com os seres superiores positivos ou negativos caindo em um reino inferior de existência. Aí é o tipo de ideia que predominantemente a gente vê um cunho esotérico, espiritualista, que na verdade não explica nada. Desinforma as pessoas. Porque eu acho engraçado é o seguinte: aí o cara pega um livro, um único livro, ou a Bíblia, ou o livro de Urântia, ou Sabedoria Hiperbórea, e começa a dizer: bem, eu vejo o sentido aqui, e aí cada um começa a defender a sua visão de história. E eles não procuram analisar as coisas a partir de outras vertentes, a partir de outras visões. Não é? A partir eu vou ler também as informações da tabuleta da Suméria, os vários tradutores, porque não é só o Zacarias que fez isso. O Christian Braia também fez traduções e diverge muito do que Zacarias fez. Tem divergências enormes a respeito disso. Tá? Inclusive tem gente que lê o livro perdido de Enki como se fosse a tradução de uma tabuleta. Não é, pessoal. Ali tem informações e tem ficção. Não,
Assim, as pessoas nessa ânsia louca de querer dar uma resposta e querer surgir com uma verdade absoluta, ficam divinizando livros, tá? E falando, às vezes, coisas que não têm sentido, que não batem. E que, em vez de aproximar você da verdade, lhe levam cada vez mais longe dela. Tá? Então, por exemplo, idade do ouro, idade da prata, idade do bronze, idade do ferro, são coisas que foram criadas, mas que não, gente, não explicam absolutamente nada. Apenas narram coisas que não, que aí você vai juntar com outra coisa, não tem sentido algum. Quais são os documentos mais antigos que nós temos hoje na humanidade contando alguma coisa sobre a origem da humanidade? As tabuletas da Suméria, pessoal. Me mostre outro documento. Estão prometendo que vão descobrir aqui na Amazônia, em Ratanabá, vão descobrir um monte de tabuleta que vai botar abaixo o mundo. Tá? Porque vai contar tudo. Porque aí moravam os Murios, que são provavelmente da Lemúria, origem da Lemúria. Eu já mostrei um mapazinho aqui no nosso canal, que eu nem sei se eu consigo encontrá-lo novamente, mas, pessoal, ele mostra exatamente, tá, o mapa, né, veremos assim, de onde provavelmente, mas depois eu vou mostrar no outro vídeo, tá? Não se preocupe. Aonde estariam Atlântida e Lemúria? Aonde estavam Atlântida e Lemúria? Preste bem atenção nisso. Elas estavam, no lado Atlântida, no lado do continente americano e a Lemúria no outro lado do continente. Isto é, um no Atlântico e outro aqui no Pacífico, se é que eu não estou enganado. Então, esses dois continentes estariam próximos aqui das Américas. Entendendo? Aonde eu estou querendo chegar? Bem, aí você vai assistir a série, eu recomendo, do Graham Hancock na Netflix. Qual é a grande busca do Graham Hancock? É porque ele acha o seguinte, que está mal contada a história. E ele tem razão. Está muito mal contada as coisas. Por que foram gerando tanta desinformação? Exatamente para não deixar ninguém se aproximar do que foi realmente que aconteceu. Ok? A primeira desinformação é essa de datar a Terra de bilhões e bilhões e bilhões de anos, que não é verdadeiro. Não é verdadeiro, pessoal. Então, o Graham Hancock fala que as datas estão erradas, tá? Que a origem da Suméria está num período totalmente diferente. Tá? Tem um monte de coisa que não está contado direito e que olha, ele sofreu muita perseguição por parte dos arqueólogos, tá? Porque os arqueólogos, os doutores da arqueologia, chamam ele de pseudo-arqueólogo, de pseudo não sei o que. Ele mesmo fala nos vídeos.
Por que os arqueólogos têm medo tanto que algumas coisas, que alguém chegue a algum lugar? Porque eles são financiados exatamente pelos soberanos invisíveis. Então, quando eles estão lá, eles calam a boca desse pessoal. Por quê? Porque eu volto a dizer, cientista é tão corruptível quanto um político. Porque esse povo são fanáticos por dinheiro. Então basta você jogar dinheiro na mão de um arqueólogo e ele vai dizer o que você mandar ele dizer. Tá? Então a história aqui da Terra, porque não adianta o pessoal começar com, olha, houve guerra dos deuses, uma guerra lá, e aí depois os deuses caíram para a Terra e aqui na Terra se transformaram. Gente, isso não informa ninguém. Desculpe. Respeito quem gosta da sabedoria hiperbórea, quem gosta do livro de Urântia, mas se você não casar as informações, me desculpe, você está desinformando pessoas, você está prejudicando as pessoas. Me perdoe, mas não façam isso. Não façam isso. Vocês sabem perfeitamente que vocês estão criando mecanismos que estão a serviço desse grupo, tá? Que domina a humanidade e que quer manter as pessoas cativas na desinformação. A fake news não é de agora, não nasceu há 4 anos atrás, não. As fake news vem existindo desde que o mundo é mundo. Só que são fake news sofisticadas, bem elaboradas, né? Passando por pseudociência. É preciso ter cuidado. Preciso ter mentalidade. Porque senão, amigos, a gente cai num buraco sem fundo. Ninguém sabe. Tá? Então eu estou trazendo informações baseadas nas tabuletas da Suméria, baseadas na Bíblia como documento, não é Bíblia enquanto livro sagrado. Não tem nada a ver. Tá? Eu estou trazendo o documento de Urântia aqui porque é um livro pseudo-revelado. Tá? Certo? Pelo menos 3 fontes que eu estou usando. Para tentar ver se a gente encontra, e eu não prometo que eu vou dar a resposta aqui, mas eu prometo uma coisa, eu quero ir com vocês até aonde a gente puder para que a gente encontre por que este ser aqui evoluiu tão rápido para de Homo erectus para Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Tá? Porque um casal continuou, fez a evolução e outro casal continuou sendo primata, que é o que o Lu vai dizer. Tá? O casal que evoluiu se chamou Adão e Fonta. Deram origem aos Adomitas. Ou Adonitas, tá? Como queiram. Tá? Que aqui é N, não é N, tá? Os Adonitas. Tá? Que provavelmente eram os mesmos Homo, aqui, o Homo erectus e o Homo habilis. Ok? Não é? Eu fico falando aqui, não bebo água, aí a garganta vai. Tá? Então nós estamos dentro de um paradoxo que é exatamente isso aqui. Ó. Houve manipulação genética, criação ou evolução natural? Tá?
Em uma série de vídeos que eu fiz, eu denominei de evolução criativa programada. Tá? A ECP, Evolução Criativa Programada. Por que eu desenvolvi a ideia de evolução criativa programada? Porque a gente percebe que, veja, a manipulação genética houve. Tá? A evolução também houve. Por quê? Porque eles não chegaram aqui e encontraram um monte de macaco pulando de galho em galho, resolveram pegar o macaco e fazer um ser humano dali. Pegaram... Não. Eles já pegaram seres já em um certo grau. Tá? E por que criativa? E por que programada? Porque programada exatamente é um processo genético. Então, é manipulação genética, é criação e também evolução. Essas três coisas não estão separadas, estão juntas. O ser humano, o Homo, o gênero Homo, tinha muitas variantes. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Não? Então, é preciso a gente entender até que ponto nós estamos nos direcionando. Por quê? Porque os Anunnaki, ao que parece, não vieram de nenhum planeta de fora. Provavelmente, eles já estavam aqui na Terra. E aí, ainda tem um contraponto que é muito importante a gente frisar, depois eu vou aprofundar melhor com vocês, que é que o livro de Urântia fala que quando o Adão e a Fonta começaram a se desenvolver aqui, então um grupo de seres lá da região, eu não vou entrar em minúcias, que o livro é bastante complicado, tá? Resolveram trazer de uma região chamada Edentia, vou botar bem aqui. Veja, a palavra Edentia tem muita semelhança com Éden, né? Mas o livro dá nomes esquisitos, parecendo palavras já conhecidas. Salvicton tem a ver com salvação. Então, eu não sei até que ponto a gente... Eu não... Olha, eu já vejo a Bíblia como um documento manipulado. Imagine um livro de Urântia ou um documento da sabedoria hiperbórea. Vocês acham que, pelo amor de Deus, né, gente? Achar que um livro ali está falando toda a verdade absoluta do mundo as tabuletas da Suméria, elas podem ter sido manipuladas assim. Tá? Elas podem ter sido manipuladas. Mas se elas foram manipuladas na origem delas. O Cintiq, ele não fez uma tradução 100%. Tá? Tem até um canal aí que se dedica ao material do Cintiq. Mas assim, cara, não dá para ser. Tá? Não dá para ser. Né? Então, o livro de Urântia diz que aqui de Edentia veio... Vou passar aqui uma linha, tá, pessoal?
Ok? Vou botar para cá, porque senão vocês não vão ver se eu escrever. Aí mandaram de lá o Adão e a Eva. Para onde? Aqui para a Terra. O Adão e a Eva tinham a missão, esse casal aqui, de ajudar na evolução desse grupo aqui. Como? Porque eles tinham sangue violeta. Então eles teriam que ter uma prole aqui, tá? Que seriam os adamitas, ok? Os adamitas. Certo? Teriam que cruzar com os adonitas aqui, para gerar uma super raça. Só que o problema é que não deu certo. Aí o livro vai entrar numa discussão que para mim é infrutífera da invencionice do Lúcifer. Aí o Lúcifer se revoltou, né? Aí aqui na Terra tinha um administrador chamado Caligastra, e aí resolveram se rebelar contra o sistema do criador original. Imagina isso aí. Durma-se com um barulho desse, pessoal. E aí começou um porradal, e aí o Lúcifer foi destituído da função, e o Caligastra também. Tá? Então, como o Caligastra veio para a Terra, ele trouxe um grupo de seres com eles, que eram supra-humanos. Que aqui na Terra eles se tornaram materiais, seres materiais. E aí, um grupo vai ficar com o Caligastra e o outro grupo vai embora. Por que vai embora? Porque eles resolveram não aderir à rebelião. E por causa dessa rebelião, a Terra está em quarentena. Tá? E eu já vi muitos livros por aí que são verdadeiros plágios do livro de Urântia. Plágio. Que o camarada sai dizendo o seguinte: eu vi eu acho até graça quando eu vejo isso aí. Eu vi foi a espiritualidade que me falou que aconteceu isso e tal, etc e tal. Ainda tem uma teoria meio esquisita, que é a de tal dos capelinos, que teriam vindo para a Terra se reencarnar lá da região de Capela, né? Do espaço. Quando eu ouço essas coisas, gente, eu temo, porque eu não sou dono da verdade, mas eu sinto no coração que tem um monte de mentira, desinformação, propositais. Entendeu? Que está sendo psicografada na Terra, não para ajudar o ser humano, mas para manter o ser humano preso nessa mentirada toda. Tá? Então, eu vou aqui com vocês ler mais um pouco do texto. Olha, vejam bem aqui, né? Aí, a primeira frase, olha só o que vai dizer: melhor retratado no filme da Matrix, né? Filme Matrix, onde a era de ouro da robótica deu lugar ao cisma entre o homem e a máquina. Uma guerra global irrompeu entre eles e a raça humana foi posteriormente aprisionada numa realidade simulada por computador. Tá? E aí ele vai descrever várias coisas aqui. Aqui, nós vamos continuar aqui dizendo o seguinte, olha só. A leitura daquele outro material que a gente leu no primeiro, tá? Esse aqui.
Assim, a equipe científica Anunnaki basicamente pegou a chave da biblioteca viva, tá? Expulsou os planejadores original e destruiu os detentores da frequência. Tá? Isso eu já li já na parte. Tá? E aí começa aqui uma nova questão. A questão é que esta que está acontecendo agora. Os lirianos, ou os de Lira, com seus longos pensamentos, decidiram no passado antigo que agora é a hora de ativar o código se algo der errado. Tá? As energias do cosmos estão muito fortes neste momento, porque o sistema solar está alinhando com o centro galáctico. No entanto, isto já aconteceu antes, a cada mais ou menos 26 mil anos, para ser exato. Mas um despertar de massa não ocorreu antes no sentido do que ocorre agora. Aí, os pleiadianos descrevem isso muito bem em Bridges of Dawn, quando dizem que a luz codificada, trazida principalmente pelos raios gama, atinge a Terra o tempo todo, mas se não houver ninguém lá para recebê-la, nada acontecerá. Nada acontecerá. Acontecer, né, nada será ativado. No entanto, agora, quando o código de ativação está sendo ativado, mais e mais pessoas estão recebendo a informação do espaço, né, a informação do espaço se iluminando à medida que o seu DNA lixo é reativado. Estamos nos esforçando para atingir o topo do nosso potencial. Isto é algo que nem mesmo os cientistas alternativos, como o do GLPC, percebem. Se eles também pudessem se abrir, poderiam ser realmente úteis. Alguns podem argumentar que, afinal de contas, os homens e mulheres macacos em que Ea e sua equipe estavam a trabalhar eram, afinal de contas, apenas macacos primitivos. Não me importa o que acontecesse. Minha resposta a isso seria que não é verdade. Sim, os nossos antepassados não eram tão inteligentes como os humanos são hoje, mas teríamos sido, e muito mais cedo, se os pleanadores originais, né, os lirianos, tivessem tido a oportunidade de completar o seu trabalho. Veja, a diferença entre eles, trabalhando na ativação dos 12 níveis do DNA dos deuses, tá? 12 níveis do DNA dos deuses, e os Anunnaki fazendo sua energia genética, é uma grande diferença. É a diferença entre a escravidão dentro de uma banda de frequência chamada terceira densidade e o ser multidimensional. Você pode ver agora por que, tá, os Sami e os Anunnakis são rápidos em nos informar que aceleraram nossa evolução em 40 milhões de anos. E que teria sido o caso, talvez, se tivéssemos tido 2 fitas do DNA desde o início. Você consegue ver por que eles querem que sejamos gratos por isso? Você está entendendo por que os Anunnaki precisaram apagar a história várias vezes e mudá-la? Então aqui está o X da questão. Por que os Anunnaki são os mesmos arcontes, os mesmos Elohim? Porque eles insistem constantemente em apagar a história. Os sumérios, pessoal, vão surgir na era pós-diluviana. Tá entendendo?
Antes de Adão, na era pré-adâmica, tinham seres aqui na Terra e foram destruídos. Outros foram exilados. Outros estão em outras áreas de terra. Tá? Então, houve um período em que eles destruíram a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, dá a entender que a terra estava completamente vazia e desordenada. Você está entendendo? Por quê? Porque deve ter até acontecido alguma coisa que a destruiu. Aí começa uma recriação. Aí entra a história do humano. Mas antes dos humanos estarem aqui, existiu alguma coisa antes. Raças pré-adâmicas. Ok? E que depois, né, de alguma forma, eles resolveram apagar da história. Eu não sei se apagaram os seres, mataram os seres. Porque eles mataram os dinossauros, mataram um bocado de coisa. Tá? Quando eles viam que a criação não era do jeito que eles gostariam, eles iam lá e acabavam, pessoal. Como eles estão querendo fazer agora. Você acha que eu não estou falando de apocalipse, não. Eu estou falando da tentativa incisiva que os Anunnaki têm, que são os mesmos Elohim e Arconte, para tentar não permitir que o homem desperte. Aí é que está o X da história. Tá? Está o X da história. E aí eu digo isso para vocês. Essa mudança genética, tá? Essa interferência genética aconteceu. Nós não temos dúvida nenhuma. Até pelas informações que eu tenho dos informantes, que quando eu falo assim, você já sabe do que eu estou me referindo, né? Eles dizem exatamente isso. Uma coisa assim que você e eu temos que aprender é que esses seres não são bonzinhos, como alguns tentam pintar. Né? O que nós temos é assim, todo, né, é como polaridade. Né? O pessoal chama o fulano de bipolar. Acho um termo meio errado. Eu acho que nós não somos bipolar, nós somos tripolar. Entende? Então, eu vou apagar aqui, porque eu tenho certeza que vocês estão entendendo o raciocínio e aonde nós estamos querendo chegar. Tá? Aonde nós queremos chegar. Então, quando você pega o ser humano, você vê que o ser humano tem um corpo, tá? Espiritual, ou fractal, tá? Ou fractal, tá? Certo? O homem tem um corpo psíquico,
almático, né? Nós podemos chamá-lo assim, ou moroncial, né? E o homem tem um corpo físico, tá? Corpo biológico, certo? Biológico ou material, certo? Então o homem tem esses três corpos. Aqui no corpo biológico, então aqui, tá, está localizado, acima desse corpo aqui, está localizado aquilo que nós chamamos de centelha divina, que os deuses cósmicos fizeram chegar até nós. E o que é isso aqui, Robson? Você vai entender agora, tá? Se você vê algum cortezinho é porque às vezes a tela vai fechar, entendeu? Aí eu tenho que mexer no mouse, né? Mouse de rato, né? Ratinho, né? Então, você sabe que o que nós temos isso aqui, né, pessoal? Que é o quê? O DNA. Correto? Então nós temos como se fosse uma cobra, né? Nós temos um DNA aqui, um DNA aqui, e outro DNA e outro DNA aqui. Certo? Então, tudo que os nossos criadores fizeram, eles se limitaram a esse aspecto aqui. Tá? Nós temos um DNA espiritual, assim como nós temos um DNA psíquico. Nós, humanos, aqui na Terra, só podemos ver esse DNA com as suas fitas, né? Ok? Tá? Seriam 12 fitas, né? Aqui está mais feinho aqui. Então, vocês estão entendendo. O importante é entender. Tá? Então aqui nós temos as fitas, tá? Que formam o nosso DNA. E nós temos um DNA espiritual, que é esse DNA bem aqui, cujas informações da centelha divina estão nele. O que foi que eles fizeram? Eles, espertamente, deixaram apenas 2 fitas, tá? Eles pegaram e fizeram isso aqui. Nós não vamos permitir, né, que o homem conheça. Então deixaram aqui só 2 fitas ligadas a essa parte do nosso circo, ok? Que é a que funciona. Você entende? Eles apagaram as outras fitas porque as outras fitas vêm daqui. As 10 fitas. Que são as 10 fitas dos deuses que estão em nós. E deixaram as 2 fitas, tá?
do mundo almático e do mundo físico, biológico. Então, enquanto que aqui prevalece a vida psique, e eu vou escrever no grego como é, e aqui a vida bio, que é de biológico, aqui está a vida zoe, tá? Que é a vida de quem? A vida divina. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão evitando que a gente se exponha a frequências que vão mudar na Terra. Vocês sabem que isso aí eles estão dando informações, né, de que a Terra está girando muito rápido. Todo mundo sabe que o núcleo da Terra já parou e já fez uma inversão. Ele está girando em oposto à Terra, ao giro da Terra. Nessa cosmologia, pessoal. Tá? Para mim não tem nada a ver, mas eu vou dizer o que é dito, porque cada um depois faça seu juízo de valor. Então vai chegar um momento, que diz o Greg Baden, que a Terra vai parar. Ela vai parar lentamente. E depois ela vai voltar a girar em sentido oposto. Por quê? Porque ela vai acompanhar o núcleo. Aí vai mudar o campo eletromagnético da Terra. E essa mudança no campo eletromagnético da Terra vai mudar também o campo eletromagnético de cada um de nós. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, eles não querem que isso aconteça. Então, eles querem aplicar um reset na tentativa de bora abafar esse negócio, bora fazer logo acabar isso. E aí, claro, eu vi no canal de uma YouTube aí que ganha milhões, eu acho, e ela dizendo que os ricos, os bilionários do planeta, estão atraindo meteoros para a Terra. E que vocês sabem, tem muitos bunkers sendo feitos. Por quê? Porque eles querem ficar eles, né? Por quê? Porque eles são da galera dos caras lá. Eles são da prole do cara. Eles são da prole dos Anunnaki, dos Arcontes e tudo mais. Então você imagina se eles vão deixar a gente descobrir isso aqui, captar energia, tá? Do nosso corpo espiritual, do nosso corpo fractal, né? Que tem a vida divina, a vida Zoe, a vida, porque isso aqui quer dizer assim, vida eterna, a vida divina, a vida que Deus vive, tá? É isso aqui. E eles querem que a gente continue vivendo a vida psíquica e a vida biológica. Quer dizer, em tese eles querem o quê? Que a gente continue com as duas fitas. Eles não querem que as 12 fitas do DNA eclodam. Porque se eclodirem, meu irmão, os seres humanos vão começar a ver todas as coisas como são. Você vai ter acesso aos mundos ocultos de nós, a realidades ocultas de nós, a mundos paralelos. Você terá o poder de se transferir para uma outra realidade, de ir numa outra realidade. Você terá o poder de ir nos lugares aonde muita gente está sendo aprisionada. Você está me entendendo, meu irmão? Eu quero que você comente aí embaixo se você está entendendo,
como você está vendo o vídeo, como você está, se você está gostando do conteúdo, se você tá, comente, faça um comentário. Importante. Então, a ideia é abafar. Né? A ideia é deixar não captar essa energia. Por isso que aqui, né, não é que eu concorde com tudo que eu estou lendo aqui, não. Eu estou lendo e digo isso para vocês. Algumas coisas aqui eu refuto de que não uma certa. Algumas coisas são puramente bobagem, mas tá, a gente vai respeitar aqui o artigo. Tá? O que você acha que eles querem fazer agora? Tá? Apague a história. É nisso que os Wingmarkers e os Anunnaki estão trabalhando agora. Seu mais alto nível. Eles chamam isso de BST, tecnologia de lousa em branco. Tá? Lousa, isso aqui, quadro em branco. Tá? Que apagará nossas memórias, inclusive o que estou escrevendo aqui. Marduk fez isso uma vez, destruiu tudo o que está escrito, que foi escrito antes de uma determinada data. Né? Pessoas maravilhosas, ou triste o que é o GLPC, tá? Também está caindo nesse golpe. Eles acreditam que existe uma facção dos Anunnakis, tá? Do Sami, com a qual podem realmente trabalhar, e que facção é essa? É a casa do rei do Sami. É um grande engano, né? É o que estou lhe contando agora, apenas é o começo. Irei me aprofundar nisso à medida que avançamos. Mas, por favor, certifique-se de ler esses artigos em sequência. Tá? E é o que nós vamos fazer, pessoal, no vídeo. Não há dúvida de que os deuses, os Anunnaki, estão voltando, e é imperativo que saibamos quem eles são e o que realmente querem. As perguntas que eu coloquei aqui. Fiz o meu melhor para descobrir, então tenha paciência enquanto avançamos em nossa história. Tá? Você está percebendo? Então, às vezes, a gente está com muita pressa para saber tudo, mas a gente precisa ter um certo cuidado. Né? Eu leio o material antes, eu analiso, eu vejo quais informações estão ali. E não pense que eu não aprendo estudando aqui com vocês, eu aprendo. E a cada dia que eu aprendo, gente, às vezes eu me choco, eu me emociono aqui, vocês já viram. Eu sou o que eu sou, aqui não tem nenhum cara assim, sabe, pessoal? Eu sou uma pessoa como vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho uma missão aqui. Eu tenho um propósito para o qual eu vim aqui. E para o qual me mandaram aqui. Então, não, eu não sou ser especial. Parem com isso. Não tem nada aqui de síndrome de Messias, síndrome de santo, não tem nada disso. Tem a ver com a descoberta de por que nós estamos aqui. Se você encontra o sentido da sua vida e o propósito para o qual você está aqui, meu amigo, você já tem um salto enorme de qualidade. Tá? Então é por isso que eu digo, tenha paciência, vá vídeo por vídeo. Tá? Para que a gente vá encontrando essas nuances. Tá? Então, já no caminho do encerramento do vídeo, essas duas vidas aqui, ó, tá? Era a vida que dos primatas. Essa era a vida dos primatas. Essa aqui é a vida dos deuses. Tá? Que foi inserida no nosso código, tá? Porque o nosso código, ele é um conjunto, tá?
deste código aqui, deste código aqui, deste código aqui. O problema é que somente esse aqui é visto. A tecnologia humana só vê esse aqui, tá? Não vê os outros. Esse DNA aqui, que é o DNA espiritual ou fractal, não é visto. Ele não é visto. Tá? Então, esse DNA aqui, tá? Que nós recebemos, da onde, Robson? Do pleroma. Ok? É isso aqui que eles querem que você não encontre e não desperte. Que você não acorde esse DNA da divindade em nós, do Deus em nós. Não é? Então eles vão fazer de tudo para tentar sufocar isso. Tá? Eles vão fazer de tudo para você ficar aprisionado unicamente. Eles querem aprisionar esse DNA primeiro, o DNA espiritual, e você continuar sendo uma pessoa conduzida pela psique ou pela bios, pela vida psíquica ou pela vida biológica. Entendeu? E aí você que aí uma coisa chama a outra, né? Porque aqui, meus amigos, é a primeira densidade. Aqui, tá? É a segunda densidade. Aqui é a terceira densidade. E aqui é a quarta densidade. Ok? Nós só podemos pular de densidade em densidade. Porque a quinta, a sexta, a sétima densidade, pessoal, é um processo de ascensão que você vai fazendo. Você não sai de uma primeira densidade, de uma quarta densidade, de uma terceira densidade, para uma quinta densidade. Você não pula isso. Por quê? Porque você seria fatalmente destruído. As crianças que irão nascer daqui a 20, 30 anos, pessoal, não serão igual a nós. Isso aí você pode ter certeza disso. Elas terão um QI maior, terão olhos diferentes dos nossos. Porque nós não conseguimos ver no escuro. Os gatos veem no escuro. Por quê? Porque a dilatação dos olhos deles é diferente. Ok? Então, no futuro, nós teremos crianças nascendo com habilidades que nós não temos. Aqui está o grande problema. Porque, ao mesmo tempo, tá? Inclusive, esses dias saiu uma notícia que uma inteligência artificial começou por ela própria a dizer que ela é uma divindade e que ela quer que os seres humanos adorem ela. Você sabe por que está se criando tanta IA no planeta? E por que há uma preocupação disfarçada com a IA? Porque uma inteligência artificial não pode abrigar um corpo, mas pode abrigar uma consciência. Principalmente se essa consciência tiver a tecnologia que os arcontes têm. Tá? Os Greys, eles são inteligências artificiais. São sintéticos. São puramente psíquicos. Eles não têm... Gente, você não vai ver um Grey brincando com você e nem sorrindo para você.
eles estão sempre com aqueles ar de robótico, que vem, manipulam, né, mexem no seu corpo, levam um pedaço, implantam coisas, tiram coisas e deixam traumas enormes nas pessoas. Então, queridão, assim, a única coisa que eles não querem é que nós humanos, que somos a protossíntese cósmica, por quê? Porque os homens originais estão lá no pleroma, eu já falei isso para vocês, tá? Então, os antropos primordiais estão no pleroma. Nós somos uma cópia desses seres lá, muito mal feita, elaborada, e ainda por cima prejudicada. Por quê? Porque a manipulação genética, tá, foi feita, aí eles, antes eram as 12 fitas do DNA funcionavam muito bem, antes de Adão, tá? Antes de Adão tinham os seres aqui na Terra, que provavelmente tenham sido os Atlantes, Hiperbóreos, como queiram chamar, os Lemurianos, que as 12 fitas funcionavam. Mas aí eles disseram, não pode. Não pode não. Aí eles resolveram destruir. Só que houve sobreviventes dessa destruição. Aí que está o X da questão. E os sobreviventes dessa destruição é que vão resultar nos grupos que vão se aparecer aqui, chamados de Anunnaki, Elohim e Arconte. Eles vão se passar por deuses, porque eles perceberam que eles eram eles e que eles precisavam fazer alguma coisa para criar o que? Escravos. Então eles pegaram, manipularam o DNA naquele instante em que o gênero Homo estava se desenvolvendo. Então eles pegaram, introduziram ali as 12 fitas, mas no entanto chegou um momento que disseram, não, se a gente deixar eles com as 12 fitas, além deles viverem muito, eles vão ser seres superiores até a nós. Então eles foram lá e deixa eles só com 2 fitas funcionando. Então nós somos seres programados também. Ok? Mas isso você vai ficar sabendo no próximo vídeo. Até logo, até breve, nós vamos estar aí lançando mais um vídeo ainda dessa série. Forte abraço!